Bom, é o seguinte, na aula de hoje, a gente vai dar continuação aqui, vamos dar continuidade ao nosso tema da educação especial, da parte de legislação e normas em educação especial e inclusiva. E agora nós vamos tratar das partes, né, da LDB, dos dispositivos da LDB, que tratam da educação especial. Claro que ela trata de maneira indireta em vários pontos, né? Mas tem um capítulo que é próprio para a educação especial e depois um outro capítulo que foi adicionado para um segmento, digamos assim, da educação especial em específico, como nós veremos agora, tá bom? Então, não preciso dizer que a LDB é a lei mais importante, estamos na página 237 da apostila, tá? É a lei mais importante para a educação, tirando a própria Constituição, por óbvio, né? A legislação mais importante depois da própria Constituição é a LDB. Aí eu fiz besteira. E aí, por isso, nós vamos hoje apontar aqui onde na LDB nós encontramos os textos sobre a educação especial. Então, vamos lá. Vamos lá. No capítulo 5, então, vai tratar especificamente da educação especial. E no artigo 58, nós vamos ler o que nós já lemos em outros documentos anteriores. Isso é que é o legal, porque ele reforça. É um texto reforçador. Na verdade, ele é o texto inicial, né? Como tem legislação antes dela, ela vem e coloca, antes da LDB, ela vem e coloca isso dentro do teu escopo e depois isso vai ser reprisado, né, pelas outras legislações e normas que virão depois. No artigo 58, nós leremos o seguinte, que se entende por educação especial, para efeito dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, então sempre aqui, ó, preferencialmente, na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá bom? Certinho? Essa redação ela foi dada por uma lei específica, a Lei 2.796, de 2013, tá bom? Então, nessa parte aqui, ela está já atualizada. Parágrafo 1º desse artigo 58, ele trará para a gente que, quando for necessário, o serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial será disponibilizado, entendeu? Então, é o AEE, tá bom? E quando que é necessário atualmente? Sempre, né? Mas isso aqui é uma coisa que tem que prestar atenção, porque na letra da lei, o que está escrito é o termo quando necessário, tá bom? Quando necessário. Então, de repente, uma pegadinha, eles podem colocar sempre deverá haver serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. Não, não é sempre. A lei não diz sempre. Nosso entendimento seria de que sempre para todas deveria haver. Mas a lei não diz isso, tá? A lei não trata dessa maneira. Ela diz que quando necessário, tá? Então, quando necessário, haverá o serviço de AE, tá bom? Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes. Qual atendimento educacional? Vamos ver aqui, ó. Classes, escolas ou serviços especializados. Sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, olha só. Vai dizer que o atendimento educacional, e aqui ficou um pouco estranho o texto, porque o que é o atendimento educacional? Qualquer atendimento educacional, né? Mas aqui ele está falando a respeito do quê? Do que está no parágrafo 1º, que é o atendimento educacional especializado, tá? Esse serviço de apoio especializado, que ele diz aqui no parágrafo 1º. Então, o texto aqui, por exemplo, deveria estar escrito atendimento educacional especializado será feito em classe, mas ele não fez isso. Por quê? Porque eles acharam que ia ficar redundante. Mas essa redundância não seria uma redundância negativa, seria uma redundância
coerente, porque ela iria servir como uma ratificadora de um entendimento, para não gerar dúvidas para o leitor. Mas vamos lá. Então, nesse parágrafo segundo, nós veremos que o atendimento será feito em classes especiais, em escolas especiais ou serviços especializados, sempre que, em função das condições do aluno específicas, né, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Então, a preferência, a prioridade é que ele seja atendido nas classes comuns do ensino regular, mas quando houver algo que inviabilize, que não torne possível a sua integração numa classe comum, pode ser feito em salas especializadas, né? Classes especializadas, em escolas especializadas ou até serviços especializados. É no caso de quem está precisando de um atendimento domiciliar ou atendimento ambulatorial de saúde, né? Que pode acontecer também, é uma possibilidade. Bom, parágrafo 3º. A oferta de educação especial nos termos do caput deste artigo tem início na educação infantil e estende-se ao longo de toda a vida, observando o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos a confirmação de que a educação especial ela contempla toda a escolarização, toda a fase de escolarização do indivíduo, tá bom? E, inclusive, aquela que é posterior à educação básica, aquela que é ulterior, né, que vai além da educação básica, ou seja, aquela que engloba, por exemplo, o ensino superior, o aperfeiçoamento, a especialização, ou até mesmo no caso daqueles que vão para a educação básica, mas que farão a educação fora do tempo comum, né, convencional, e farão uma educação de jovens e adultos, coisa do tipo. Então, inclusive, nesse caso, o aluno tem direito à educação especial, tá bom? Vamos lá, artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação os seguintes dispositivos, tá? Conforme está aqui numa redação de uma lei de 2013, 12.796. O que que os sistemas disporão, assegurarão, garantirão aos educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, ou seja, o público da educação especial? Ele assegurará, inciso 1, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Nós vimos isso ali nas diretrizes nacionais da educação especial, né? 2, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude das suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, vejam bem, lá nas diretrizes nacionais da educação especial, nós vimos essas duas situações aqui, tá? Tanto a terminalidade específica para atender aqueles alunos que são considerados limítrofes, né, que chegam no limite onde não conseguem mais acompanhar, onde não podem acompanhar, ou que não conseguem acompanhar exatamente o nível dos outros alunos que estão também nas salas do ensino fundamental, né? Então, é estabelecido uma régua diferenciada, o nível é diminuído, e aí eles não colocam aqui necessariamente a palavra diminuído, mas ele coloca que é uma terminalidade específica para atender aqueles que não puderem atingir o nível exigido. Ou seja, se não pode atingir o nível, significa que está diminuindo o nível, certo? Para a conclusão do ensino fundamental. Em virtude, não por conta de outras razões, mas por conta da deficiência, tá? Ou, ao contrário, também permite que seja provido para o aluno da educação especial. Aí, no caso, seria para aqueles com altas habilidades, tá? Ou superdotação, uma aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar, tá bom? Então, os superdotados e os altamente habilidosos, os autohabilidosos, eles devem receber, podem, né, que devem, tá? Podem receber, se necessário, se for permitido,
pelas suas condições de aprendizagem, pode ser garantido para ele o direito a acelerar o estudo. E para o aluno com deficiência, para ele não ficar preso a vida inteira dentro de um mesmo ciclo, dentro de uma mesma faixa, ele pode, inclusive, ter encerrado, ser aprovado no ensino fundamental, dentro de uma régua um pouco menor, por conta da deficiência dele, tá bom? 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Olha só, no nível 3, ele está pedindo professores com especialização adequada, tanto em nível médio, o que é bem estranho, ou superior, para atendimento especializado. Então, olha só, o atendimento especializado, nós vamos ver lá nas diretrizes, nas diretrizes nacionais para educação básica, que ele tem que ser realizado por uma pessoa com curso superior. Aqui, como a LDB anterior, e ela trabalhava ainda com uma ideia muito prática ali, porque existia ainda um magistério e tudo, então ela colocou essa possibilidade da pessoa ter um nível médio, mas ter algum tipo de curso de formação que atendesse de forma especializada esses alunos. Existia mesmo esses cursos, né, de aperfeiçoamento. Hoje já não é mais aceito de modo geral, tá? Se pede professor com especialização em nível universitário, ou seja, pós-universitário, né? De pós-graduação, perdão, não pós-universitário, de pós-graduação, no lato sensu, pelo menos. Então, nesse caso aqui, é bom prestar atenção, porque se você não decorar bem o que diz o texto, na hora de você fazer uma correlação com a realidade, você pode se confundir. Então, aqui, ó, no artigo 59, inciso 3º, realmente está dizendo no texto, professores com a especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, que aí é o professor da classe regular, que aí nesse caso sim seria o médio, certo? Que poderia ser aceito de nível médio, sem problema nenhum no magistério, né? Porque aí está na sala comum. Capacitados, mas desde que eles sejam capacitados, aí aqui é o tal do professor capacitado ali, que nós vimos nas diretrizes nacionais da educação especial. O professor capacitado é aquele que não tem a especialização, mas ele foi capacitado, quer seja pelo curso de formação dele, seja o nível médio no normal, né, no curso normal, nível médio no magistério, ou mesmo professor de nível universitário, de nível superior, mas que não fez nenhuma especialização, ele apenas teve conhecimentos, teve acesso a esses conhecimentos em educação especial durante a sua formação, tá? Comprovado ali no seu histórico escolar. Então, aqui está dizendo que os professores com especialização adequada, em nível médio superior para atendimento especializado, que aí no caso hoje são as salas do AE, bem como professores de ensino regular capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns. Tá bom? Vamos lá. 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. Então, vejam bem, esse texto aqui, desse inciso, ele traz para a gente uma situação bem específica. Ó. Ele fala sobre educação para o trabalho, está ok, tudo está dentro do que nós já aprendemos sobre a educação. Uma das razões de ser, dos objetivos centrais da educação é a preparação para o mercado de trabalho, preparação para o trabalho, né? Porém, aqui, ó, na educação especial, isso também será avisado, mas percebam que ele vai trazer isso com uma descrição bem diferente dentro da perspectiva mesmo da inclusão. Então, olha só, visando sua efetiva integração na vida em sociedade. Até aí, ok. Inclusive,
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo. Então, olha só, o mercado de trabalho, como nós sabemos, ele é um mercado que pode ser bastante competitivo. As pessoas vão disputar os melhores empregos, os melhores cargos, as melhores condições. Isso faz parte da vida humana. Quando nós formamos um aluno e nós pensamos no seu desenvolvimento pleno, inclusive para o trabalho, nós imaginamos que nós estamos formando também o nosso aluno para competir nas melhores vagas de trabalho, para buscar as melhores oportunidades de trabalho. Agora, no caso das pessoas com deficiência, nem sempre eles terão possibilidade de competir em pé de igualdade. É por isso que aqui, quando ele coloca esse dispositivo aqui no inciso 5º do artigo 58, no artigo 4º, perdão, é justamente para incluir aqueles que não revelarem capacidade de inserção no trabalho. Então, aqueles que não serão contratados porque irão realmente desenvolver um trabalho eficiente, ou um trabalho que seja, como é que eu posso dizer, destacado. Mas a ideia é que, mediante uma articulação com órgãos oficiais ou com entidades privadas ou coisas do tipo, com políticas públicas específicas, possam garantir, a partir dessa educação, desse preparo na educação especial, que esse indivíduo consiga minimamente desenvolver essas tarefas. Não com a finalidade de uma alta competitividade no mercado de trabalho, ou talvez nem mesmo visando, primeiramente, a remuneração em si, mas, sobretudo, para que eles possam trabalhar e assim se sentirem úteis, terem utilidade, terem uma ocupação que seja objetiva, que faça com que eles se sintam importantes, que se sintam ativos e tudo mais. Então, é essa a ideia aqui, tá? Então, a educação tem essa finalidade também. Bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. Então, no caso daqueles que são superdotados, também eles podem ser preparados, ter uma educação especial para o trabalho, visando garantir que eles usufruam, que eles fruam benefícios dessas altas habilidades deles. Então, se a pessoa tiver uma alta habilidade artística, se tiver uma alta habilidade intelectual, uma alta habilidade psicomotora, não tem nada mais justo do que ele ser preparado a partir da educação especial para o trabalho voltado ao bom aproveitamento, à boa fruição dessas habilidades que eles possam ter de maneira superior, tá bom? Inciso 5º do artigo 58, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Bom, percebam que ele não coloca prioritário, ele coloca igualitário, o acesso é igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Então, tem acesso igualitário, tá bom? Artigo 59. O poder público deverá, 59A, o poder público deverá instituir, aqui eu falei 58, né? Aqui é 59 esses incisos, tá? Desculpa. É o 59 e aqui tem um artigo 59A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Essa legislação é de 2015, tá bom? É nova, portanto. Na verdade, depois dessa legislação, eu não soube de nenhuma ação mais nesse sentido. Como eu digo, né, a gente, infelizmente, tem um país que não se preocupa com a educação e tão pouco dá bola para os nossos alunos superdotados. E aí é difícil imaginar que num país com mais de 200 milhões de habitantes, quase 210 milhões de habitantes, a gente não tenha uma quantidade relativamente interessante de superdotados, né? É claro que nós temos, mas eles não têm o acesso e o atendimento adequado. Então, muitas vezes, esses alunos não são atendidos com o serviço necessário. É mais fácil a gente entender ou localizar ou perceber uma deficiência do que
identificar uma alta habilidade ou uma superdotação, até porque o próprio professor não está preparado para isso. Não existem muitas formações nesse sentido, tá? E não existe muita procura também nesse sentido. Então, isso acaba fazendo com que bons quadros de altas habilidades ou de superdotação possam passar desapercebidos pela escola, tá bom? No artigo 59A, então, nós temos isso. Aí, no parágrafo único, a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido nesse caput desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso, os dados de cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado que trata o caput serão definidos em regulamento. Muito bem. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, órgãos normativos do sistema de ensino, seja ligados ao MEC, é quem farão a caracterização das entidades privadas que possam atuar na educação especial, né? Inclusive recebendo o apoio técnico e financeiro do poder público. Parágrafo único desse artigo 60, o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas no artigo. Então, vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? Que, muito embora o artigo 60 esteja permitindo, dessa forma, que sejam verificados pelo sistema de ensino, pelos sistemas de ensino, né, do MEC, dos estados e dos municípios, quais instituições privadas teriam capacidade de atender também de forma parceira esses alunos de educação especial, não pode haver do poder público de maneira nenhuma, segundo o parágrafo único aqui, um corpo mole, digamos assim, no sentido de ampliar o atendimento nas redes próprias, na rede pública. Então, ele poderá, sim, utilizar como alternativa o que está no artigo 60, os entes ou as entidades privadas que não pertencem ao poder público, mas a preferência, a alternativa preferencial, deve ser a ampliação aos educandos com deficiência, com TGD, com altas habilidades de superdotação na própria rede pública regular de ensino, os seus atendimentos, independentemente dos apoios para as entidades privadas, tá bom? Vamos lá. Aí no capítulo 5A, foi incluído pela lei número 14.191 em 2021, ou seja, recente, a educação bilíngue de surdos. Então, no artigo 60A, nós veremos o seguinte: entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua. Mas isso vocês já sabem na ponta da língua agora, né? Que é a primeira língua para os alunos surdos. A primeira língua é a língua brasileira de sinais, Libras. E a segunda língua escrita é a segunda língua, e ela tem que ser oportunizada de maneira escrita, por óbvio, é a língua portuguesa, tá bom? Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos, tá bom? Então, a educação bilíngue passa a compor, então, um direito, que já estava previsto já em outros dispositivos, mas vem para a LDB no artigo 60 a partir de 2021, tá bom? Parágrafo 1º, haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Então, mesmo para o aluno que tenha a surdez, no caso dele não seja
neurológico, não seja cognitivo, ele pode sim precisar do serviço de apoio educacional especializado, e isso tem que ser garantido para ele, mas tem aí os seus pré-requisitos, né? Desde que seja para atender as especificidades linguísticas desse estudante, ou seja, alguma especificidade linguística possa estar travando o bom desenvolvimento, e aí no AE ele também terá essa oportunidade de trabalhar esse aperfeiçoamento dessas condições, tá bom? No parágrafo 2º, a oferta da educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, ou seja, não tem desculpa, qualquer idade. Por isso que o legislador escolheu colocar, diferente de todas as outras legislações em relação à educação, mesmo na Constituição, ele vai colocar ali 0 ano de idade. Então, ele vai colocar essa terminologia, essa nomenclatura, 0 ano. E ele ainda coloca na educação infantil. E se estenderá ao longo da vida, ou seja, para ninguém ter desculpa para dizer, mas não dá, ele é muito novo, ele ainda é do berçário, ele não vai entender Libras, então como é que eu vou colocá-lo aqui? Como é que eu vou dar a vaga? Não, ele tem direito sim, e ele vai ser educado com a educação bilíngue de surdos, inclusive. Ele tem direito de ser educado com a educação bilíngue de surdos. Mas ele não está entendendo nada, não interessa. Tem que se comunicar assim, porque ele se comunica assim na casa dele. Na casa dele, ele está recebendo esse tipo de comunicação, porque ele está aprendendo a se comunicar dessa maneira. Igual uma criança não surda aprende os comandos de voz, os comandos da oralidade, e aprendem a se comunicar assim desde quando bebês também. Vão começar os seus balbucios, as suas tentativas de fala, e é assim que elas desenvolverão a sua fala. Então, da mesma forma, o aluno surdo tem o direito de ser estimulado a língua brasileira de sinais, né, as sinalizações, desde o princípio da sua escolarização, desde a oferta da creche, tá bom? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, tá bom? Então, mesmo que o aluno possa ser atendido de alguma maneira por escola especial, por algum motivo qualquer, a matrícula preferencial ela tem que ser feita em escolas e classes regulares, excetuando-se os casos que já estão previstos em lei, né, que não há essa possibilidade. Mas não havendo nenhum impeditivo de força maior que esteja garantido em lei, a matrícula tem que ser feita em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir estudante ou do que couber seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós já estudamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência daqui, tá bom? É a LBI, é a Lei Brasileira de Inclusão, tá bom? Vamos lá. Que incluem para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Vocês lembram quando nós lemos isso, né? Então, ele inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequados em nível superior. Então, além do que está ali no artigo 59 dessa lei, que nós já vimos, aqui, que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, tudo isso aqui, currículo, terminalidade específica, professor com especialização adequada, educação especial para o trabalho, acesso igualitário, tudo isso será garantido e ainda será garantido que materiais específicos, materiais didáticos específicos e próprios para esse alunado sejam garantidos, disponibilizados pelo poder público, né, pelos sistemas de ensino, para a tua formação e com professores que tenham a sua formação em nível superior e em especialização adequadas também em nível superior, certo? Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores a que se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então,
quando acontece um processo de contratação e avaliação de professores para atenderem este público, o público surdo, quer seja qualquer um desses dispostos aqui, ó, educando surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, para todos esses, então eles têm que contatar, eles têm que ouvir, buscar um diálogo com as entidades representativas dessas pessoas. Isso é muito legal. Por quê? Porque, principalmente no caso de Libras, como é uma língua viva, é uma língua dinâmica, que acompanha a aculturação, você ter um contato com os representantes, as entidades que representam, que militam nessa causa, auxiliará, inclusive, na formulação dessas provas para que o poder público possa selecionar os profissionais mais adequados, inclusive antenados com aquele período, com aquela periodicidade, com aquele momento histórico em que eles trabalharão, tá? Porque, de repente, a pessoa pode ter uma formação, mas ela não atua, sei lá, 10 anos já nessa área, é uma formação até meio deficitária, meio débil, e, de repente, vai lá e passa e não vai ter um atendimento adequado para o aluno. Então, eles precisam verificar as condições de exigibilidade para poderem fazer essas contratações, inclusive, tá bom? Vamos lá. Aí, aqui, nesta parte, nós passamos a parte da LDB em relação a isso, certo? E agora, nós daremos seguimento no texto. Deixa eu ver aqui qual é a parte do texto. Seu vídeo, você sumiu do vídeo, deve estar desligada a sua câmera. Sumi? Uhum. Tá, deixa eu ver aqui. Tá vendo como eu tô prestando atenção na aula? Gosto assim, viu? Vou começar a fazer isso agora. Não vou, é que eu tô batendo meu pé, eu sou meio inquieto, né? Então eu acho que eu bato aqui. Vocês percebem que eu fico batendo o pé, mexendo o pé o tempo inteiro? Não. Então tá bom, porque eu fico mexendo o pé o tempo inteiro. Acho que é toque, sei lá. Aí às vezes eu bato no fio aqui, desculpa. Eu vou começar a desligar para ver se vocês estão prestando atenção. Uma boa dica essa daí, viu? Muito bom. Então a parte da LDB era isso, tá? Finalizada a parte da LDB, vamos para a sequência aqui, então, das legislações e normativas com relação à educação especial, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver qual é a minha próxima página. Vamos para a página 251 da nossa apostila. Vamos lá. Aqui depois eu volto na modalidade da educação básica, tá? Só para a gente não esquecer, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para a gente não esquecer que a educação especial ela está prevista na LDB e também está prevista nas diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que nós já vimos, tá? E está prevista também nas diretrizes nacionais para a educação, nacionais gerais para a educação básica, aqui, ó. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Tá bom? Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica número 4, de 3 de julho de 2010. Nós temos aqui, ó, primeiro, essas referências conceituais que vão tratar da educação inclusiva, tá vendo?
são as bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação. Entre eles está aqui, ó, no inciso 1º, a inclusão, tá vendo? E o respeito e liberdade aos direitos. Tudo isso aqui corroboram o nosso entendimento da educação especial e educação inclusiva. E nós vamos ver aqui, ó, que neste documento aqui, ó, para não esquecer, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, nós temos também a previsão da... Deixa eu achar aqui para todo mundo ler, ninguém perder. Cadê? Onde é que tá? Tinha deixado anotadinho aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, no artigo 27, que a educação especial, ela é uma das modalidades, tá vendo? Ó? Vou deixar azulzinho aqui. Ó. É uma das modalidades da educação básica. E ela perpassa toda a educação básica de maneira transversal. Todas as etapas da educação básica. Todas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E vai além. Ela ainda também como nós já vimos aqui na EDB, acabamos de ver, ela é um direito para toda a vida também, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte que nos toca, a seção 2, artigo 29, que vai falar sobre a educação especial, tá bom? Das diretrizes. Bora lá. A educação especial, como modalidade transversal, ela é a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, vamos lá, vamos para o entendimento aqui. Então, a educação especial é uma modalidade, ela é transversal, a todos os níveis, etapas e todas as modalidades de ensino. Então, todas as outras modalidades que estão lá no artigo 27, ó, todas essas modalidades aqui, ó, EJA, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância, e aqui depois teve essa nova adição aqui, que é a educação quilombola também, é uma das modalidades, tá? Compondo a 7ª modalidade. Então, a educação quilombola também é uma das modalidades da educação, tá bom? Então, em todas essas modalidades, a educação especial, ela precisa compor, ser parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Ou seja, não tem como fugir ou tentar esconder ou tentar, de alguma maneira, desassociar a educação especial da realidade da rotina diária escolar, tá bom? Ela é uma modalidade transversal em todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades de ensino, tá bom? Vamos lá, nível básico, nível superior, etapas, ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e modalidades de ensino são aquelas que nós lemos ali em cima, tá bom? E ela tem que ser prevista no projeto político-pedagógico e como parte integrante da educação regular, ela não é alijada do processo. É por isso que o aluno é matriculado na escola regular, na sala regular, na classe regular, salvo as raríssimas exceções, e tem o atendimento educacional especializado, como nós veremos aqui no parágrafo 1º, tá bom? Fora do seu horário comum de aula, ou seja, no contraturno, no horário diferenciado, tá bom? Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado,
complementar, ou qual é a outra palavrinha? Quem lembra qual é a outra palavrinha? Suplementar. Complementar para complementar, ou suplementar para adicionar, para dar um pouco mais, para fortalecer a escolarização. Qual escolarização? Aquela ofertada em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, instituições confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Isso aqui são casos de exceção, tá? Quando não há esses serviços pelo setor público, pelo serviço público. Lembrando que isso aqui é uma legislação para o Brasil inteiro, tá? Mas a prioridade é que esses atendimentos, nós já acabamos de ver isso, a prioridade é que esses atendimentos sejam feitos onde? Sejam feitos na rede pública. A prioridade, a alternativa prioritária é que seja na rede pública, com ampliação, inclusive, desses serviços pelo poder público. Tá bom? Parágrafo 2º. Os sistemas e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum, possa explorar as potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva. E na interface, ou seja, de forma complementar, de forma parceira, o professor do AE deve identificar habilidades e necessidades dos alunos, organizar e orientar para os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes. Então, olha só, o que ele está querendo dizer aqui no parágrafo 2º? As escolas, né, a partir da organização dos sistemas de ensino, devem criar as condições, ou seja, na prática, o quê? Formação, especialização, aperfeiçoamento, para que o professor da classe comum possa explorar essas potencialidades de todos os estudantes, inclusive dos estudantes que possam ter potencialidades um pouco inferiores aos outros por conta de deficiências ou alguma característica peculiar. Então, o professor tem que estar preparado para poder fazer isso. Mas quem que prepara o professor? Os sistemas de ensino, tá bom? Tem que preparar os professores para atenderem essas potencialidades. E aí, aqui mesmo no parágrafo 2º, já é dada a fórmula para se conseguir alcançar o bom aproveitamento na exploração dessas potencialidades, que é a adoção de uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva. E, na interface, o professor do AE ele vai identificar quais são as habilidades e necessidades dos estudantes, ou seja, no AE o professor vai falar, olha, esse aluno tem mais facilidade, por exemplo, com pintura, ou ele tem mais facilidade, por exemplo, com cálculo, ou ele tem mais facilidade, por exemplo, com atividades motoras, ou ele tem mais habilidade com leitura e com escrita, ele tem mais habilidade com memorização. Então, o professor ele vai identificar as habilidades no AE e vai também apontar esse caminho para o professor da sala comum, para que ele possa, a partir desses elementos, conseguir explorar melhor as potencialidades. Do mesmo modo, ele também perceberá quais são as necessidades maiores desse estudante. Olha, esse estudante tem um pouco mais de dificuldade na parte motora, tem um pouco mais de dificuldade na parte de cálculos, tem um pouco mais de dificuldade na parte da escrita, e aí ele vai apontar isso para o professor, e o professor vai tentar, a partir daquilo que ele já tem como habilidade, explorar essa necessidade do estudante, tá bom? É isso. Parágrafo 3º. Na organização dessa modalidade, os sistemas de ensino devem observar as seguintes orientações fundamentais. Primeiro, inciso primeiro, né? O pleno acesso e a efetiva participação dos estudantes no ensino regular, ou seja, pleno acesso é o quê? Matrícula, com tudo que ele tiver direito, com transporte, com material, com merenda, com a coisa toda, tá bom? Então é um pleno acesso. E, além disso, ele tem que ter uma participação efetiva, ou seja, não é só para ficar lá parado na escola. Por exemplo, você pega um aluno que tenha uma paralisia cerebral, por exemplo, que se locomove só por cadeira de roda. Não vai pegar esse aluno e colocar como se fosse um objeto inanimado parado em um canto da sala. Isso fere o seu direito humano, fere a sua condição de dignidade humana. Então, precisa ser garantido que ele tenha uma efetiva participação nas atividades, quando assim for possível.
quando houver clinicamente até mesmo, e educacionalmente possibilidades para isso. Agora, claro que o professor ele pode verificar essas possibilidades e pode, inclusive, estimular esse aluno de várias maneiras diferentes para poder garantir para ele não a mesma aprendizagem que os outros alunos, não é essa a ideia em todos os casos, mas que ele consiga se desenvolver, que ele consiga cada dia descobrir coisas novas, aprender potencialidades novas, se desenvolver de maneira nova, para que ele possa progredindo e participando, mesmo com suas dificuldades ou deficiências ou limites, certo? Vamos lá. Inciso segundo, a oferta do atendimento educacional especializado é uma obrigação, tá bom? É fundamental, fundamental. 3, a formação de professores para o AEE. Então, não temos professores para o AEE, eu tenho só um monte de pedagogo aqui. É mesmo? Então, o sistema de ensino tem que prover uma formação adequada para eles atuarem no AEE, tá bom? E para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas. Então, não só para os professores que vão atender no AEE, mas também para os professores que atendem nas salas regulares, para poderem atender essas crianças com práticas educacionais inclusivas. Inciso 4º, a participação da comunidade escolar também precisa ser garantida, tá? Inciso 5º, a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade das comunicações e informações, a acessibilidade dos mobiliários e equipamentos e nos transportes, ou seja, é que eles têm que colocar tudo, tá, gente? Mas é facinho de memorizar isso aqui. Todo tipo de acessibilidade. Todo tipo de acessibilidade. Arquitetônica, comunicação, informação, mobiliária e equipamentos e transportes, tudo. E, inciso 6º, a articulação das políticas públicas intersetoriais, que é fundamental, porque com essas articulações são possíveis trazer benefícios no âmbito da saúde, no âmbito da ocupação do aluno, inclusive até mesmo, quando possível, no âmbito da inclusão no mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade à nossa atividade. E aqui, ó, na parte das diretrizes, era só isso aqui. Ficou tranquilo, né? Bem tranquilinho. Vamos agora para a página 264, tá? Não, melhor. Antes da 264, vamos para a 266, eu prefiro. Porque ela vai tratar sobre o AE, e é um decreto. Então, para a gente não fugir do tema, porque depois nós vamos tratar sobre diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então, para a gente não perder o foco, não ir e voltar, entendeu? Vamos lá. O decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, ele dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Certo? Bora lá. Esse decreto foi promulgado pela presidenta Dilma e ele vem atender alguns documentos e normativas, e inclusive preceitos constitucionais, que estão todos aqui elencados, ó, no caput deste documento, tá bom? Desse decreto. E ele vai decretar, artigo 1º, que é dever do Estado com a educação, o dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial, será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, quem são as pessoas público-alvo da educação especial? Agora todos nós sabemos, né? Pessoas com deficiência, pessoas com, segundo a legislação aqui, tá? Transtornos globais de desenvolvimento e as pessoas com altas habilidades ou superdotadas, tá bom? Inciso 1 desse artigo 1º desse decreto.
a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. 2. Aprendizado ao longo de toda a vida. 3. Não exclusão do sistema educacional geral sobre a alegação de deficiência, ou seja, você não vai excluir uma criança do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência. Mesmo no caso daqueles alunos que não podem, por qualquer motivo, acompanhar uma classe regular, mesmo na perspectiva da educação inclusiva, não por isso você vai excluí-lo do sistema educacional. Para isso, a lei prevê, inclusive, as salas ou classes especiais, né, em casos excepcionais, em casos extraordinários, tá bom? Então, não pode se excluir do sistema educacional sob a alegação de deficiência. 4. Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório. Olha que interessante isso aqui, ó. Por que compulsório? Porque é um direito, já falei essa palavra para vocês aqui, é um direito subjetivo. É um direito que não está condicionado ao interesse do responsável ou tutor legal, dos pais responsáveis do tutor legal. Ele é um direito que cabe ao indivíduo de maneira obrigatória. Portanto, ele é um direito compulsório. E, para isso, são asseguradas as adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Ai, Poxa repete, vida, mas... por favor. O que, meu amor? Porque é compulsório? Ele é compulsório, olha só, deixa eu explicar. Por que ele é compulsório? Porque pode acontecer da pessoa ter algum tipo de deficiência que seja impeditiva para ela acompanhar uma classe regular ou uma sala regular, e por conta disso, os pais ou responsáveis ou tutores legais entenderem que seja melhor não matricularem esta pessoa na escola, no sistema de ensino. Mas não, essa garantia desse ensino fundamental gratuito, ela é uma garantia compulsória, ou seja, é obrigatório que os responsáveis legais façam a matrícula. E os sistemas de ensino precisam garantir essa matrícula, assegurando adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Então, mas eu acho que ele não tem condição, não vai passar disso. Não, tem que ir, sim. Tem que ir, tem que ser matriculado, tem que estar na convivência escolar, e para isso serão garantidas todas as adaptações razoáveis. Tudo aquilo que tiver possível, que seja plausível, deve ser feito para atender às necessidades individuais dessa pessoa. Bom? 5. Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. Ou seja, não há desculpa para que essa pessoa não tenha o direito ao acesso à escolarização. Todo o apoio necessário tem que ser ofertado pelo Estado, o dever do Estado. O Estado aqui, com letra maiúscula, é o ente público. Todo o ente público, todos os organismos públicos, tanto a União quanto os estados, né, quanto os municípios, todos devem garantir, fazer com que se valha o que está disposto nesse decreto, tá bom? Então, oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. Então, tudo que for necessário se fazer, não interessa se comprar, contratar, dar a volta no mundo, é um direito desse indivíduo, está garantido aqui por esse decreto. 6. Adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas. Olha aqui, ó. O acompanhante do aluno, por exemplo, com TEA. Adoção de medidas de apoio individualizadas. Isso aqui é uma medida de apoio individualizada. É como eu sempre digo, enquanto o professor brigar dizendo que ele tem direito a um acompanhante para o aluno TEA,
quando o gestor público ouve isso, ele fala, esse professor é tonto, ele não sabe nada de lei. Ele não sabe como é esse direito. Ele sabe que existe o direito, mas ele nem sabe a quem garante o direito, a quem assiste o direito. Então, eu vou tapear esse bobão e vou deixar ele sem o profissional. Ele que vai querer fazer o discurso dele por fora aí, porque na hora que ele pegar e for demonstrado que ele não quer, na verdade, atender o aluno, aí ele que vai se queimar, entendeu? Aí o professor se queima por isso. Então, o professor tem que entender que o direito não é do professor, o direito é do aluno. Esse direito é do aluno. O professor só está cobrando o direito do aluno, por quê? Porque é um direito subjetivo à educação, à qualidade da educação. Inclusive, é um direito compulsório à matrícula, porque todas as adaptações razoáveis têm que ser garantidas. Adaptações e serviços necessários, de acordo com as necessidades desse indivíduo. Tá bom? Em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Sétimo, oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui eu torno a dizer, sempre se coloca preferencialmente, porque há casos que não é possível mesmo que seja feito, tá bom? Casos de hospitalização, alguns casos muito específicos não são possíveis. Mas aí tem serviço de educação especial para atendimento domiciliar ou ambulatorial, tá bom? Mas ele não deixa de ser escolarizado, ele vai ter as adoções, conforme aqui o artigo, o inciso 6º, as adoções de medidas de apoio especializados, tá bom? Então vamos lá. Oitavo, apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, tá? Parágrafo 1º. Para fins desse decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas, aí ele fala aqui, ó, ele vem e repete de novo. Olha como eles repetem isso. Pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva, que é diferente de surdos, né? Tem um aluno que é surdo, que é totalmente surdo, e tem um aluno que tem deficiência auditiva, que tem algum problema, pode ser uma deficiência parcial, enfim. Serão observadas as diretrizes e princípios dispostos no decreto número 5.626, 22 de dezembro de 2005. Artigo 2º. A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, todos os serviços de apoio devem ser garantidos. A palavra é garantir. Você tem aqui, ó, uma locução verbal. Deve garantir. Deve garantir. É impositivo aqui. A educação especial, que é modalidade da educação básica, que por sua vez é gerenciada pelo ente público responsável pela educação, deve garantir todos os serviços de apoio especializados voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos estudantes com deficiência, com TGD e altas habilidades ou superdotação. Então, tudo o que for necessário, inclusive o auxiliar. Por que eu estou falando de auxiliar? Porque hoje é uma das grandes problemáticas da educação inclusiva. Nós estamos com muitos alunos, cada dia mais, com TEA, porque agora não se usa mais o TGD, né? Hoje em dia, o correto mesmo é dizer transtornos do espectro autista, porque aí vão ser englobados todos esses transtornos, né? Mas ainda se utiliza bastante TGD, na lei está TGD, então vamos continuar como TGD, tá bom? Então, para garantir todas essas possibilidades para eliminar as barreiras. E as barreiras, eu já disse para vocês, não são barreiras apenas físicas, são todas as barreiras, inclusive as barreiras de níveis sociais, culturais, ideológicos, religiosos ou procedimentais. Tanto faz, tá bom? Todas as barreiras, todas, precisam ser eliminadas. E o poder público, a educação especial, tem que garantir. Portanto, não haver o professor auxiliar ou o profissional que é auxiliar de professor
para atendimento dos alunos, não só os alunos com TEA, tá? Mas outros alunos também com outras dificuldades de aprendizagem, outras necessidades especiais, outras deficiências, também é um absurdo que não haja. Isso aí compromete a aprendizagem do aluno. E isso é muito nocivo. E é uma ilegalidade que permanece acontecendo porque os próprios professores, que são os profissionais que estão na ponta, desconhecem a legislação. Os pais geralmente não conhecem. Se o professor que conhece a legislação não entende o que é direito subjetivo e não denuncia nos canais adequados, ele vai continuar sendo massacrado e sofrendo com pouca cobertura, pouco suporte do poder público. Parágrafo 1º. Para fins deste decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados atendimento educacional especializado, compreendendo como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucional e continuamente prestados da seguinte forma: complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, com apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais. Ou suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, no caso do aluno com deficiência, vai complementar aquilo que ele já recebe dentro da sala regular. E no caso do aluno superdotado ou com alta habilidade, vai suplementar a formação, vai dar algo mais, vai oferecer aquele algo a mais, os desafios a mais. Parágrafo 2º. O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. Artigo 3º. Serão objetivos do atendimento educacional especializado. Inciso 1º. Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Então, não é só atender o aluno no contraturno. Além disso, também prover as condições para que ele acesse, para que ele realmente consiga adentrar a sala regular. Então, nesse caso aqui, por exemplo, pode haver a necessidade, uma matrícula de um aluno numa classe regular, mas ele não consegue necessariamente, naquele primeiro momento, estar ali dentro da sala regular por conta das questões individuais dele, das necessidades individuais dele. Então, o AE ele vai fazer essa transição também, ele pode fazer essa transição, trabalhar essa transição para que esse aluno possa, então, ter as condições para conseguir, de fato, fazer a sua inserção gradativa, gradual, nas salas regulares. Inciso 2º. Garantir transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Então, na sala de AE, uma das obrigações, um dos objetivos é que o trabalho seja feito de maneira transversal. Portanto, na sala de AE, não vai ser o professor pegar uma folhinha xerocada e jogar lá o aluno para ele ficar pintando, fazendo alguma coisa do tipo. Não. Ele vai oferecer condições de complementar, quando for o caso, ou suplementar, quando for o caso, o público-alvo, garantindo que esse atendimento que vai proporcionar a esse aluno competências, habilidades a serem desenvolvidas, seja feito, seja realizado de maneira transversal, tá bom? Então, a transversalidade tem que ser a marca das ações da educação especial nas salas de atendimento educacional especializado, no AE. Inciso 3º, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras do processo de ensino-aprendizagem. Então, além disso, além de atender o aluno,
esse professor, esse profissional do AE, ele também vai desenvolver materiais que sejam aplicáveis, que possam ser utilizados como um recurso adicional para a aprendizagem dos alunos da educação especial. Então, ele vai, na sua prática de observação e atendimento desses alunos, ele vai verificar que alguns recursos didáticos, né, do modo de agir, do modo de dar a aula, e também alguns recursos pedagógicos podem ajudar a eliminar barreiras que, de alguma forma, possam estar impedindo o bom desenvolvimento desse aluno e vai auxiliar no seu processo de ensino-aprendizagem. 4. Assegurar condições para continuidade nos estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, também, uma das fundamentações dos objetivos do AE é que também sejam asseguradas as condições para que esse aluno possa dar continuidade nos seus estudos nos demais níveis, nas demais etapas e nas demais modalidades de ensino, tá bom? Artigo 4º. O poder público estimulará o acesso ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino regular, assegurando a dupla matrícula nos termos do artigo 9º do Decreto 6.253 de 2007. Então, olha só. O poder público estimulará o acesso de que maneira? Ele estimulará o acesso garantindo que, matriculado 2 vezes, o aluno receba 2 vezes a verba. No caso aqui, nós estamos falando do poder público dentro da sequência da hierarquia dos entes estatais, né, dos entes federados. Então, a União, estados e municípios. Então, a União, quem fará essa redistribuição dos recursos, o estado, que também fará a redistribuição de parte dos recursos, estimulará esse atendimento nos setores públicos, garantindo uma dupla matrícula para os casos desses alunos, tá bom? Artigo 5º. A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos estados, municípios e Distrito Federal e também a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta de atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino regular. Tá? Então, é isto. Parágrafo 1º. As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos de que trata o CAPT, devem ter atuação na educação especial e serem conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente. Então, no caso aqui, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando nós vemos aqui no artigo 4º, que fala da dupla matrícula, e no artigo 5º, que fala do apoio técnico, e aí ele cita aqui, ó, instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta de AE, essa dupla matrícula, inclusive, é para estimular que essas instituições continuem funcionando, continuem de portas abertas, e elas serão pagas pelos estados, municípios ou Distrito Federal por conta dessa duplicidade no recurso, no aporte financeiro para esse aluno, ou seja, essa duplicidade da matrícula para esse aluno. Tá vendo? Então, essa é a ideia, tá? Parágrafo 2º. O apoio técnico e financeiro de que trata o caput desse artigo contemplará as seguintes ações. 1. Aprimoramento do AE já ofertado, ou seja, melhorar aquilo que já é ofertado, aquilo que já está sendo feito. 2. Implantação de salas de recursos multifuncionais, amanhã, no caso, além da sala do AE, você tem uma sala de recursos multifuncionais, ou seja, com bastante estímulos, com bastante diversidade de recursos para atender esse aluno no AE. Formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da ação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva, e também do ensino do braille para estudantes cegos ou com baixa visão.
Ou seja, tudo isso aqui, todo esse apoio técnico e financeiro são garantidos pela União para quê? Para que os municípios e estados possam oferecer essas formações ou esses atendimentos ou essas adaptações ou esses serviços para os alunos da educação especial. 4. Formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a formação na perspectiva da educação inclusiva. Olha aqui, ó. Para a educação, na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais. Então, essas formações deveriam ser garantidas, ofertadas pelo poder público em uma grande escala, porque eles podem, inclusive, receber apoio técnico e financeiro para isso. 5. Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade. Tem até um programa sobre isso, nós já vimos anteriormente na LBI. 6. Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para acessibilidade. 7. Estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de ensino superior. Parágrafo 3º. As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta de AEE. Parágrafo 4º. Peraí, tem coisa errada aqui. Não, tá certo, isso mesmo. A produção e a distribuição de recursos educacionais para acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos em braille, áudio e língua brasileira de sinais, laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitem o acesso ao currículo. Então, olha só, entre essas produção e distribuição de recursos educacionais para acessibilidade e aprendizagem estão esses materiais aqui, ó, em libras, em braille, laptops com sintetizador de voz, software para comunicação alternativa e qualquer outra ajuda técnica possível. Tá bom? Parágrafo 5º. Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Aqui, no caso, é bem específico para instituições de nível superior, tá bom? Então, existem, nesses casos, núcleos de acessibilidade que vão estudar formas de diminuir as barreiras para os alunos de educação especial em nível superior, tá bom? Artigo 6º. O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições de participação e os procedimentos para apresentação de demandas de apoio técnico e financeiro direcionados ao atendimento educacional especializado. Ou seja, aqui não é muito importante para nós, aqui é uma coisa pública, mas é só para dizer assim, ó, o poder público vai oferecer, o Ministério da Educação e o governo federal vão oferecer o suporte necessário, o apoio técnico e financeiro, mas existirão regras, condições para a participação, receber esse dinheiro e para os procedimentos, entendeu? E para a apresentação dessas demandas também. Então, nesse caso, talvez seja por isso que muitos lugares não fazem, porque eles não querem atender aos procedimentos técnicos, porque querem ter mais brechas para, enfim, vocês entenderam. E aí acaba não acontecendo o atendimento e quem sofre é quem? Quem sofre é a criança. Vamos lá. Artigo 7º. O Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o monitoramento do acesso a escolas. O Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, em colaboração com o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, existem alguns casos que o aluno tem deficiência e ele recebe um benefício que chama de benefício de prestação continuada, ou seja, para ajudar a pessoa durante toda a vida, como se fosse uma aposentadoria, digamos assim, entendeu? Para essa criança ou para esse estudante, que às vezes até ele já está adulto, mas ele está recebendo esse benefício de prestação continuada. E aí,
o acesso, esse acompanhamento do monitoramento do acesso à escola por parte do beneficiado é feito, então, pelo Ministério da Educação, tá bom? Aí, beleza, e aí já acaba já a questão. Aí nós teríamos aqui algumas questões que eu não vou fazer agora, posso fazer hoje ainda, mas antes vamos voltar um pouquinho, porque eu quero que a gente veja a resolução número 1 de 2012 sobre as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, página 264. Tá bom? Vamos lá. É bem curtinho, tá bom? Resolução, Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, CP é Conselho Pleno, número 1, de 30 de maio de 2012, estabelece diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Qual é a educação? Básica? Não, toda a educação. Começa daí. Toda a educação. Educação básica, ensino superior e a educação durante toda a vida, ao longo de toda a vida. Estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Aí é só aquele início do texto inicial, tal. E aí ele vai dizer, considerando que a disposição das Declarações Universais de Direitos Humanos de 1948, Declarações das Nações Unidas sobre a Educação e Formação de Direitos Humanos de 2011, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos, Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à educação a todos, resolve. Então, é uma resolução. Artigo 1º. A presente resolução estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, EDH, Educação em Direitos Humanos, a serem observadas pelos sistemas de ensino e as suas instituições. Vamos lá. Cadê? Artigo 2º. A educação em direitos humanos, um dos eixos fundamentais no direito à educação, refere-se ao uso de concepção e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã dos sujeitos de direito e de responsabilidades individuais e coletivas. Parágrafo 1º. Os direitos humanos internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos e transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Parágrafo 2º. Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação do sistema de direitos humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos processos educacionais. Parágrafo 3º. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: 1. Dignidade humana. 2. Igualdade de direitos. 3. Reconhecimento e valorização das diferenças das diversidades. 4. Laicidade do Estado. 5. Democracia da educação. 6. Transversalidade, vivência e globalidade. E 7. Sustentabilidade socioambiental. Artigo 4. A educação em direitos humanos como processo sistemático e multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se as seguintes dimensões: a apreensão dos conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a relação com os contextos internacional, nacional e local. 2. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura de direitos humanos em todos os espaços da sociedade. 3. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. 4. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. 5. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.
Então, aqui nós vimos no artigo 3º, quais são as possibilidades de ações que podem ser realizadas e quais são esses princípios que são norteadores dessas ações, tá bom? Os princípios aqui no artigo 3º. E as ações aqui no artigo 4º, tá bom? Artigo 5º. A educação de direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política. Meu Deus do céu. Onde é que está aqui? Cadê? Desculpa, gente, eu bati o dedo aqui. Social, política, econômico, cultural, nos níveis regionais, nacional e planetário. Olha só como é que é isso aqui, ó. O objetivo central é a formação para a vida e a convivência no efetivo, no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacional e planetário. Tá? Parágrafo 1º. Esse objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento das ações de educação em direitos humanos adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos. Parágrafo 2º. Os conselhos de educação definirão estratégias de acompanhamento das ações de educação em direitos humanos. Gente, só para dizer até aqui, isso aqui é bem assim, chatinho, porque principalmente não é uma coisa que a gente vê, tá? Então, esse documento normativo, essas diretrizes, essa resolução que traz essas diretrizes, ele não é muito seguido. Os poderes públicos simplesmente ignoram, entendeu? Não existe esse trabalho. Portanto, não é muito conhecido. Os conselhos de educação também não fazem esse trabalho. Não fiscalizam, não buscam, não cobram. Tá? É muito difícil. Então, assim, por isso que pode parecer um pouco estranho isso. Mas, basicamente, o que está dizendo aqui? Está dizendo que, por conta dessa resolução, os conhecimentos sobre os direitos humanos devem ser considerados obrigatórios e devem compor a formação desse indivíduo, de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, sejam eles de inclusão ou não, não importa, e deve levar em conta a diversidade, a aceitação da diversidade e a garantia da concepção de todos os direitos que o indivíduo possa ter, tá bom? E aí, não é só como um elemento prático de garantia de direitos, mas também tem que ser um saber a ser desenvolvido e ser trabalhado durante a escolarização do indivíduo, tá bom? A inserção dos conhecimentos concernentes à educação e direitos humanos, aqui no artigo 7º, na organização dos currículos da educação básica e da educação superior, poderá ocorrer das seguintes formas. Primeiro, pela transversalidade por meio de temas relacionados aos direitos humanos e tratados interdisciplinarmente. Então, ó, você vai utilizar de transversalidade e vai atender interdisciplinarmente esse tema de direitos humanos. 2, como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar. Então, você pode trabalhar também esse material como um conteúdo específico de alguma disciplina já existente. E 3, pode ser trabalhado de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. Então, você pode ter a disciplina e também pode trabalhar de maneira interdisciplinar. Parágrafo único. Outras formas de inserção da educação em direitos humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas, desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da educação nacional. Artigo 8º. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório dos cursos destinados a esses profissionais, ou seja, a formação do professor ela tem que estar pautada na educação de direitos humanos.
Artigo 9º, a educação em direitos humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos os profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Então, não só professores, mas todos os profissionais de diferentes áreas do conhecimento devem ter acesso à educação em direitos humanos. Bom, artigo 10º. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa deverão fomentar e divulgar estudos e experiências bem-sucedidos realizados na área dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Artigo 11. Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores os direitos humanos e, por extensão, a educação em direitos humanos. Então, além de tudo, os sistemas têm que produzir materiais didáticos e paradidáticos, ou promover, né, estimular a criação desses materiais. Artigo 11. As instituições de educação superior estimularão a sua geração voltadas para a promoção dos direitos humanos em diálogo com os segmentos sociais em situação de inclusão social e violação de direitos, assim como os movimentos sociais e a gestão pública. Muito bem. Em termos de legislação de educação especial, normativas, era isso aqui. Quem quer fazer alguma pergunta, algum apontamento, alguma coisa? Shirley? Não quero fazer nenhuma pergunta, não. Você está querendo acabar, né, hoje, né? 9h30 em ponto, hein? Mais tardar, 9h30. Mais tardar, né? É. Uhum. Senão eu não consigo amanhã, Pro. Eu também não. Eu também quero acabar antes. Eu vou tentar acabar até umas 9, na verdade. Ai, ótimo. Bom, deixa eu só ver umas perguntinhas aqui de educação especial que tem na apostila para nós aqui. Tá bom? Pode ser? Nem as perguntas você vai fazer com todo mundo, comigo só não. Como você é danada, Shirley? Você é danada. Você. Tá, vamos lá, meu amor. Então me pergunta, alguma dúvida que você tem aí, ó. As dúvidas vão surgir depois. Mas eu fiz algumas anotações aqui. Fez mesmo? Pode Juro fazer pra alguma você. pergunta se quiser. Você entendeu Não. a natureza de tudo que está sendo falado? Que praticamente esses textos se replicam? Sim. Um conversa com o outro, né? Uhum. Mas, assim, o que eu percebo é que esses decretos, por exemplo, da Dilma, da época da Dilma, eles são mais contundentes. Eles são mais assertivos, eles são mais esclarecedores também. E eles põem mesmo o dedo na ferida. Os outros documentos, se você for olhar aqueles documentos anteriores ali, até a própria LDB, você vai perceber que tem ali sempre aquela questão do verbo deverá, fará, proporá, sempre aquele jeito, entendeu? Aqui nesses decretos, principalmente da Dilma, eles já colocam deve garantir, deve fazer, é fundamental, é essencial, é obrigatório. Então, garantir tal coisa. Então, ele já vem com o pé nos peitos, entendeu? Ele já vai, já dá uma especificação de qual é a ação. Inclusive, ele mostra quais são as ações, ele mostra quem é o público, ele mostra quais são os recursos que têm que ser utilizados. Então, eu achei isso muito legal nisso aqui. Tá? Não tem muito o que fazer com relação a parte do próprio texto, porque são leis e leis são assim mesmo, a gente sabe como é que funciona, né? Então, não tem muito o que falar, tem que ler. A gente fez a leitura, nós fizemos a explicação, vocês podem ler depois, tá? Como ficará gravado, todos poderão fazer uso dessas leituras. E aí, como nós estamos com pouco aluno, vou deixar para que nós façamos a parte de questões depois com os outros alunos. Na verdade,